Olá pessoal, vamos agora retornar à nossa segunda parte da aula de farmacologia da asma e de POC. Agora a gente vai falar sobre uma segunda classe de substâncias broncodilatadoras, que são as metilxantinas. Vamos aqui nesse slide falar basicamente dos efeitos farmacológicos que essas substâncias causam adicionalmente, né, ao que a gente aprendeu até agora, por exemplo, em relação aos agonistas beta-2 adrenérgicos. O principal representante da classe das metilxantinas é a teofilina. E esses fármacos da classe das metilxantinas, eles são relacionados à cafeína e têm sido muito utilizados no tratamento da asma desde 1930. É importante se falar que, devido ao seu baixo custo, ao seu baixo preço, a teofilina ainda hoje é amplamente utilizada, principalmente em países em desenvolvimento, a exemplo do nosso, do Brasil, do nosso país. Tá? A teofilina tornou-se mais útil após a introdução de preparações de liberação prolongada, de liberação lenta, principalmente preparações confiáveis, ou seja, que apresentam segurança em relação aos efeitos proporcionados no nosso organismo. Tá? Entretanto, se a gente for comparar a atividade farmacológica das metilxantinas, como exemplo a teofilina, com os efeitos broncodilatadores dos beta-2 agonistas inalatórios, esses fármacos, a teofilina, eles são muito menos eficazes do que os beta-2 agonistas, como broncodilatadores, e também tem uma eficácia muito baixa devido ao seu efeito anti-inflamatório praticamente nulo, quando comparado, por exemplo, a partir do momento em que o paciente, principalmente o paciente com doença asmática, faz o uso de corticoides ou corticosteroides, que a gente vai falar em breve. Tá? Em pacientes com asma grave de POC, a teofilina ela ainda continua sendo um fármaco útil como terapia adicional, principalmente aqueles pacientes que são refratários à terapia com broncodilatadores da classe dos beta-2 agonistas. Tá? Aqui a gente tem uma demonstração das estruturas químicas da teofilina e aminofilina, que também é um derivado, da classe das metilxantinas, todavia a teofilina é o fármaco mais utilizado da classe. Em relação ao mecanismo de ação da teofilina, ainda é um tanto quanto incerto. Ela tem uma ação broncodilatadora, mas, além dessa ação, ela também promove múltiplos efeitos que não são broncodilatadores, mas que podem ser efeitos relevantes no que diz respeito ao seu uso no contexto da asma e da DPOC. E aí existem vários mecanismos moleculares propostos, tá? Exemplo, inibição de enzimas fosfodiesterases, que são enzimas que degradam nucleotídeos cíclicos, a exemplo do AMP cíclico e do GMP cíclico. Se vocês tiverem tido, já tiverem assistido às aulas de farmacodinâmica, e também de sistema nervoso autônomo, vocês, acredito eu, que devam saber que quando, por exemplo, esses nucleotídeos cíclicos, a exemplo do AMP cíclico, que é o mais conhecido de todos, e também do nucleotídeo cíclico GMP, eles, ao
terem seus níveis citosólicos aumentados em células musculares lisas, eles causam um relaxamento dessas células. E aí, esses nucleotídeos cíclicos, eles são degradados por enzimas que recebem a denominação de fosfodiesterases, ou seja, sigla PDS. Tá? E aí, se a teofilina é um fármaco que inibe as fosfodiesterases, consequentemente, a degradação desses nucleotídeos cíclicos também será inibida. E aí a gente vai observar um aumento nos níveis citosólicos de AMP cíclico e também de GMP cíclico. E, por exemplo, na musculatura lisa brônquica, pode promover broncorrelaxamento ou broncodilatação. Tá? Existem também propostas de que a teofilina ela promove antagonismo ou bloqueio dos receptores de adenosina do subtipo 1, ou seja, A1, tá? Esses receptores eles são acoplados à proteína GQ/11, né? Que na farmacologia básica ou farmacodinâmica, né, é bastante falado em relação a essa questão dessa proteína G, G/11, promover o aumento do cálcio, e aí se esse receptor de adenosina 1 é expresso no músculo liso brônquico, a ativação dele pode induzir a contração dessa musculatura lisa brônquica. E aí, se a gente bloqueia esse receptor com a teofilina, isso pode reduzir tanto a broncoconstricção, mas esse receptor ele também está expresso em células do sistema imunológico. Por exemplo, na asma e também na DPOC, são células que são recrutadas para as vias respiratórias, gerando reações inflamatórias. E aí a ativação desses receptores nessas células promove a liberação de mediadores pró-inflamatórios. Se a gente promove o bloqueio desses receptores com a teofilina, consequentemente haverá o quê? Redução da liberação de histamina, por exemplo, de mastócitos, e também de leucotrienos broncoconstrictores, de células do sistema imunológico. Tá? Existem também evidências que falam, né, que mostram que a teofilina ela promove aumento da liberação de uma interleucina anti-inflamatória, a exemplo da IL-10. Esse mecanismo é um tanto quanto obscuro, mas existem inúmeros estudos que mostram, né, uma relação no aumento da liberação de IL-10 com a inibição dessas enzimas fosfodiesterases que a gente falou aqui em cima. Tá? Outro efeito é uma ação sobre a transcrição gênica. Existem inúmeros estudos que mostram que a teofilina ela pode, por exemplo, inibir ou impedir a translocação de um fator de transcrição, que é o NF-κB, no núcleo. E aí, essa translocação sendo inibida, impede que esse fator de transcrição para ativação de genes pró-inflamatórios não consiga acessar nessas regiões do DNA esses genes, reduzindo a ativação deles, né? E, consequentemente, a transcrição para a síntese de proteínas ou de, né, mediadores pró-inflamatórios, tanto na asma quanto na DPOC. Provavelmente, né, existem estudos que mostram que essa ação ocorre também via inibição de fosfodiesterases. Uma outra proposta de mecanismo de ação para a teofilina é que ela promove
indução de apoptose de eosinófilos na asma e de neutrófilos na DPOC, principalmente porque ela inibe uma proteína chamada de BCL2, que é uma proteína anti-apoptótica. Se a BCL2 inibe a apoptose, a célula ela não vai sofrer morte celular, né? Como eosinófilos e neutrófilos. Se você inibe essa proteína em eosinófilos e em neutrófilos, consequentemente, essas células elas vão sofrer apoptose mais facilmente. Então, por isso que a teofilina ela pode, né, de acordo com evidências de estudos, tanto pré-clínicos quanto alguns estudos clínicos também, induzir a apoptose dessas células pró-inflamatórias. Outra evidência existe, né, em relação à questão da teofilina ativar uma estona que é chamada de estona desacetilase 2. Essa estona desacetilase 2, ela induz o recrutamento, né? A ativação da estona desacetilase 2 pela teofilina faz com que essa estona desacetilase 2 seja, ao ser ativada, ela vai inibir genes pró-inflamatórios, tá? Então, para resumir, a teofilina ativa a estona desacetilase 2, induzindo o recrutamento dessa estona, ativando-a lá no núcleo, e essa estona pode se ligar a genes pró-inflamatórios, inibindo-os, ok? Esse slide mostra uma figura retirada do Goodman 13ª edição, mostrando um resumo de tudo que a gente falou anteriormente em relação ao mecanismo de ação, né, da teofilina. Então, a teofilina ela pode agir sobre células inflamatórias e também sobre células que compõem a estrutura das vias aéreas. As células que compõem a estrutura das vias aéreas, ela pode, ao inibir as fosfodiesterases e aumentar os níveis de nucleotídeos cíclicos, promover broncodilatação, reduzir o extravasamento ou vazamento, né? Em vasos, através de ações nas células endoteliais, tá? E aí vai reduzir o edema. Também pode, né? Isso ainda é uma indagação em relação à questão de evidências, das pesquisas científicas até o momento. Em relação à questão do aumento do esforço da musculatura esquelética respiratória, ainda existe, né, um certo dialeto e algo que não é totalmente comprovado, é algo que ainda não é totalmente comprovado, cientificamente comprovado, mostrando que a teofilina ela aumenta esse reforço, né, na atividade da musculatura esquelética respiratória, mas é uma proposta. Em relação às células inflamatórias, né, a teofilina ela pode reduzir o número de eosinófilos por aumentar a apoptose através da inibição daquela proteína BCL2, reduzir também a liberação e o tráfico, né, de citocinas e também o tráfico de linfócitos T, redução da liberação de histamina, por exemplo, a partir do momento em que ela inibe a atividade de mastócitos, e também da liberação de citocinas por macrófagos. Em relação às vias de administração e usos clínicos, a teofilina ela pode ser administrada pela via oral e intravenosa.
É utilizado geralmente em pacientes que não respondem ou são intolerantes aos beta-2 agonistas, tá, gente? Ela não deve ser adicionada rotineiramente à utilização concomitante com beta-2 agonistas nebulizados, já que ela não aumenta a resposta farmacológica desses beta-2 agonistas e ela pode até mesmo agravar os efeitos adversos, tá? Ela pode controlar, em algumas situações, a asma leve persistente, continua sendo usada como broncodilatador na DPOC, porém, prefere-se o uso de beta-2 agonistas na DPOC e de anticolinérgicos inalatórios, principalmente os de longa duração. Os principais efeitos adversos, esse quadro aqui do Goodman, 12ª edição, mostra, né, que a teofilina, ao inibir a fosfodiesterase, principalmente a tipo 4, pode causar náuseas, vômitos, cefaleia, desconforto gástrico, diurese, através do bloqueio de receptores de adenosina 1. Pode promover alguns distúrbios comportamentais, arritmias cardíacas, através da inibição da PDE3 em cardiomiócitos e também do bloqueio de receptores AT1 nas células do músculo cardíaco, e também crises convulsivas ou epilépticas, também através do antagonismo de receptores A1 no sistema nervoso central. Tá? Antagonistas muscarínicos também são broncodilatadores. Os principais representantes são o ipratrópio, que tem uma ação curta, o brometo de tiotrópio e o brometo de umeclidínio, ambos de ação longa. Todos eles são antagonistas competitivos da acetilcolina nos receptores muscarínicos. Né? Como a gente sabe, na musculatura lisa brônquica existe uma alta expressão dos receptores M3 que ativam a via da GQ/11, fosfolipase C-beta-1 e P3, DAG, e aumenta o cálcio intracelular. Então, se ocorre o bloqueio desses receptores através da administração desses antagonistas muscarínicos, o aumento do cálcio, né, principalmente na musculatura lisa brônquica, vai ser reduzido e pode haver broncodilatação. É muito importante se falar que a acetilcolina promove no sistema respiratório principalmente broncoconstricção e aumento da secreção traqueobrônquica de muco. Sendo assim, esses efeitos da acetilcolina eles são antagonizados por esses fármacos antimuscarínicos, que pode resultar tanto em broncodilatação quanto também em redução da secreção de muco. Ok, gente? Esses fármacos, né, ao agirem sobre a acetilcolina, eles podem, já que a acetilcolina, mediante estímulo inflamatório promovido pelo TNF-alfa, além de ser sintetizada por neurônios do nervo vago, o TNF-alfa também estimula a síntese de acetilcolina nas células epiteliais das vias respiratórias. Ou seja, a acetilcolina ela não é produzida apenas por neurônios colinérgicos que inervam as vias respiratórias. Ela também pode ser produzida quando o fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, ele é sintetizado, né, por células do sistema imunológico, ativa seus receptores em células epiteliais, aumentando, né, a síntese da acetilcolina através da colina acetiltransferase, que é uma enzima que é expressa nessas células, tá? E aí a acetilcolina, ao ser sintetizada e liberada pelas células epiteliais, ela pode contribuir para esses efeitos colinérgicos em doenças das vias respiratórias. Os receptores M3 eles são expressos no músculo liso das pequenas vias aéreas, que não parecem ser inervadas por neurônios colinérgicos. Todavia,
esses receptores eles podem, né, desencadear um mecanismo de estreitamento das vias respiratórias periféricas que é extremamente relevante em pacientes com DPOC, respondendo à acetilcolina não neuronal, ou seja, aquela que é liberada de células epiteliais, ou seja, que é localmente sintetizada. Então, os fármacos anticolinérgicos, eles não apenas inibem a broncoconstricção mediada pela acetilcolina, mas também eles não apresentam nenhum efeito bloqueador sobre os mediadores inflamatórios, como, por exemplo, histamina e o leucotrieno, o LTD4, no músculo liso-brônquio. Então é importante a gente saber que os fármacos antimuscarínicos, ou seja, anticolinérgicos, eles inibem apenas, perdão, no início eu me confundi, mas eles inibem apenas a broncoconstricção mediada pela acetilcolina. E eles não têm nenhum efeito bloqueador sobre os mediadores inflamatórios, a exemplo da histamina e do leucotrieno LTD4 no músculo liso-brônquico. Eles têm pouco ou nenhum efeito sobre os mastócitos, sobre o extravasamento microvascular ou sobre a resposta inflamatória crônica. Tá? Na asma, os anticolinérgicos eles são muito menos eficazes que os beta-2 agonistas como broncodilatadores. Sendo assim, eles oferecem uma proteção menos eficaz contra estímulos da contração muscular brônquica. Eles são altamente utilizados como broncodilatadores adicionais em pacientes asmáticos que são refratários aos beta-agonistas de ação longa, que são os BAL. Né? Quando esses fármacos antimuscarínicos são inalados por nebulização, eles apresentam eficácia na asma aguda grave, todavia, uma eficácia menor do que a produzida pelos agonistas beta-2. Podem apresentar efeito aditivo quando combinados a beta-2 agonistas no tratamento agudo e crônico da asma e devem, portanto, ser usados quando a monoterapia com beta-2 agonistas não controla os sintomas, ou seja, quando o paciente ele é refratário a esses sintomas. Na DPOC, a gente já tem uma diferença, né? Eles podem ser tão eficazes quanto ou até mesmo superiores aos beta-2 agonistas, principalmente os antimuscarínicos de ação longa. Esse efeito na DPOC ele pode ser explicado por uma ação inibitória do tônus vagal. Embora não seja necessariamente aumentado na DPOC, esse tônus vagal, mesmo fisiologicamente, a liberação de acetilcolina em paciente com DPOC pode ser, né, ruim, já que esses pacientes eles vão apresentar um estreitamento das pequenas vias respiratórias. Então, esse pode ser o único elemento reversível na obstrução dessas vias. Estas que se encontram extremamente estreitadas em pacientes com DPOC. Mas aí surge uma pergunta, da mesma forma que a gente falou lá em relação aos receptores beta-2 adrenérgicos em neurônios colinérgicos, inibindo a liberação de acetilcolina. Então, como será que os receptores M3 em neurônios pré-sinápticos ou neurônios pós-ganglionares colinérgicos vagais reduz a liberação de acetilcolina? Aquele mesmo artigo que eu mostrei na primeira parte da aula, esses antagonistas dos receptores M3 inibem a atividade desse transportador de acetilcolina. E aí a acetilcolina ela vai ter uma redução na sua liberação, né? E isso faz com que os efeitos desses fármacos, né, possam ser evidenciados como efeitos broncodilatadores, devido principalmente
a ação direta sobre receptores muscarínicos e também inibição da liberação de acetilcolina. Se a gente observar essa figura do Guzman 13ª edição, aqui a gente tem, por exemplo, as vias aéreas de um paciente normal e aqui de um paciente com DPOC que estão, né, bastante obstruídas, né, contraídas, além de obstruídas devido à hipertrofia dessas estruturas das vias aéreas. E aí, no nervo vago, a liberação de acetilcolina, ela tanto em pacientes normais quanto em pacientes portadores de DPOC, ela ocorre de uma maneira semelhante, ou seja, o paciente que tem DPOC dificilmente tem um aumento do tônus vagal. Mas mesmo assim, a liberação basal ou fisiológica de acetilcolina em pacientes que já têm, né, uma obstrução das vias aéreas, essa acetilcolina, mesmo em pequenas quantidades, pode ser muito danosa e causar talvez até mesmo a obstrução total dessas vias aéreas, tá? Então, o que acontece? O ideal é que seja feito o bloqueio dos receptores que são ativados pela acetilcolina nessas estruturas, a exemplo do M3. Aqui, a legenda da figura está mostrando o quê? Que os fármacos anticolinérgicos, eles inibem o tônus das vias respiratórias, vagalmente mediado, produzindo assim broncodilatação. Esse efeito é pequeno nas vias respiratórias normais, porém é maior nas vias respiratórias de pacientes com DPOC que já têm uma estrutura estreita, né, das vias aéreas e apresentam maior resistência ao fluxo do ar. E aí, se a gente observar aqui, né, a resistência ela é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Então, se o raio da via aérea, né, das pequenas vias aéreas, é inversamente proporcional à resistência, a diminuição desse raio aumenta o impedimento sobre o fluxo dessas vias aéreas, ou seja, aumenta a resistência, tá? E aí, o que acontece? Né? Se você bloqueia os receptores M3, né, com o antagonista muscarínico, você vai ter uma amenização dessa contração do músculo liso brônquico, abrindo um pouco ou desobstruindo um pouco essas vias aéreas e facilitando a respiração do paciente. Tá, pessoal? Escolhas terapêuticas dos antagonistas muscarínicos. Então, a gente conhece, existem antagonistas muscarínicos de ação curta, que são os AMAC. Um exemplo clássico é o brometo de ipratrópio. Esse fármaco ele tem início de ação relativamente lento e uma meia-vida curta, aproximadamente 30 a 60 minutos após a inalação. Ele pode ser administrado por inalador dosimetrado, já que ele tem uma meia-vida curta de 3 a 4 vezes por dia, de modo regular para o alívio dos sintomas, tendo em vista que o seu início de ação é lento, tá? Atualmente, o ipratrópio ele é substituído pelo antagonista muscarínico de ação longa, que é o AMAL, chamado de brometo de tiotrópio, ok? O brometo de tiotrópio ele é adequado para administração uma vez ao dia por inalador de pó seco ou também por nebulização. É muito importante também falar que tanto o tiotrópio quanto o ipratrópio eles são antagonistas muscarínicos não seletivos, então eles se ligam a todos os receptores muscarínicos. Entretanto, o tiotrópio ele tem uma vantagem quando comparado ao ipratrópio, porque ele se liga aos receptores M1, M2 e M3,
mas ele se dissocia muito lentamente apenas do receptor M1 e M3, o que faz com que esse fármaco tenha um maior grau de seletividade cinética por esses receptores, cinética porque ele se dissocia mais lentamente, comparado ao subtipo M2, ou seja, no receptor M2, o tiotrópico também se liga e bloqueia esse receptor, mas ele se dissocia mais rapidamente quando comparado à dissociação, como é que diz, do tiotrópio, quando ele se liga aos receptores M1 e M3. Então, essa rápida dissociação do M2 diminui os efeitos adversos, né? E também faz com que o tiotrópio não atue, por exemplo, como o ipratrópio faz, inibindo a inibição da liberação de acetilcolina. Porque o M2, eu não sei se vocês lembram, ele é um receptor autorregulatório, é um autorreceptor regulatório. E em neurônios pós-ganglionares do nervo vago, o M2, ao ser acoplado à proteína G inibitória, ele reduz a liberação de acetilcolina. Então, se você bloquear o receptor M2, o que vai acontecer? Vai haver um aumento na liberação de acetilcolina. Isso pode neutralizar as ações broncodilatadoras dos antagonistas muscarínicos. E isso pode acontecer, por exemplo, com o quê? Com o ipratrópio, que não tem aquela seletividade cinética em relação ao receptor M1 e M3, como o tiotrópio tem. O tiotrópio, como eu já falei, ele se dissocia lentamente dos receptores M1 e M3, mas se dissocia rapidamente do M2. E isso faz, né, em comparação ao ipratrópio, que o tiotrópio apresente menor potencial de bloquear a inibição da liberação de acetilcolina mediada por esses autorreceptores regulatórios em neurônios pós-ganglionares do nervo vago. Tá? Existem também outros antagonistas muscarínicos de ação longa, a exemplo do brometo dilmeclidine, que é administrado uma vez por dia, que tem efeitos clínicos muito semelhantes aos do tiotrópio. Tá? Atualmente, os antimuscarínicos de ação longa estão se tornando os broncodilatadores de primeira escolha para os pacientes com DPLC. Eles melhoram a função pulmonar e o estado de saúde, além de reduzirem as exacerbações e a mortalidade, apesar de não haver nenhum efeito sobre a progressão da doença. Tá, pessoal? Novas classes de broncodilatadores. Um exemplo é o sulfato de magnésio. Ele é útil como broncodilatador adicional tanto em crianças quanto em adultos com asma aguda grave. Ele é administrado tanto pela via intravenosa ou nebulizado, beneficiando adultos e crianças com exacerbações graves, ou seja, aquelas pessoas, aqueles pacientes que têm um volume expiratório forçado em um segundo menor que 30% do valor previsto. E aí esse sulfato de magnésio, ele promove uma melhora da função pulmonar quando, por exemplo, é administrado concomitantemente com beta-2 agonistas nebulizados, promovendo assim uma redução nas internações hospitalares. O tratamento com o sulfato de magnésio ele é barato e bem tolerado, embora o benefício clínico pareça ainda pequeno, né? Os efeitos adversos podem incluir rubor, náuseas, mas geralmente não são muito graves, lógico, são dose dependente também. O sulfato de magnésio ele parece agir como broncodilatador e ele pode reduzir as concentrações citosólicas de cálcio em células musculares lisas das vias respiratórias.
E aí o livro ele não explica muito bem como que isso acontece. Eu fui procurar isso e eu vou mostrar no próximo slide o que foi que eu encontrei. Efeitos mínimos são observados na administração intravenosa em pacientes com DPLC. E há poucos estudos para que se possa fazer a recomendação correta para a utilização do sulfato de magnésio em pacientes com DPLC. Então, ele é mais eficaz para o tratamento de pacientes com asma, principalmente a asma aguda grave. Em relação ao mecanismo de ação, eu encontrei esse médico que fala sobre as ações do magnésio em um vídeo do YouTube, né, que o sulfato de magnésio ele se liga em canais de cálcio, bloqueando esses canais. Então, o bloqueio do canal de cálcio, voltagem dependente, por exemplo, em células musculares lisas, né, faz com que o cálcio não consiga penetrar nessa célula, e aí se há redução do cálcio, essas células elas não vão conseguir contrair. E aí vai haver o quê? Broncodilatação, tá? Outros inibidores da contração do músculo liso. Existem, por exemplo, fármacos que fazem o quê? Que inibem a maquinaria contrátil do músculo liso das vias respiratórias. Há alguns fármacos que são inibidores de uma sinase Rho, ou seja, da ROC, que é a rocinase. A Rho é uma proteína, né, pertencente à família de sinases RAS, que são proteínas oncogênicas. Para quem quiser detalhes, só é digitar rocinase ou ROC no Google ou no PubMed, vão aparecer inúmeros trabalhos científicos em relação a essa proteína, a essa sinase. E aí os inibidores da rocinase, eles também inibem a sinase da cadeia leve de miosina. Ao inibir essa sinase da cadeia leve de miosina, não vai haver fosforilação da cadeia leve de miosina. Além disso, eles inibem a própria miosina. E aí não vai haver o quê? Interação entre actina e miosina. Entretanto, esses fármacos ainda estão em desenvolvimento, estão ainda passando por estudos de fase clínica para que possam, porventura, serem aprovados no futuro para o tratamento, né, de doenças respiratórias, a exemplo da asma principalmente, né? Pelo fato desses agentes também causarem vasodilatação, ou seja, a rocinase ela também é expressa no músculo liso vascular, será necessário administrá-los por inalação, porque isso faz com que os efeitos sistêmicos sejam reduzidos. Consequentemente, os efeitos adversos também serão reduzidos. Agora vamos falar um pouco dos corticosteroides, ou seja, dos glicocorticoides ou corticoides, suas características e usos clínicos na asma e também na DPLC. A introdução dos corticosteroides inalados, ou seja, dos SEI, inicialmente como uma forma de reduzir a necessidade de esteroides orais que causam efeitos adversos sistêmicos, revolucionou o tratamento da asma crônica. Pelo fato da asma ser uma doença essencialmente inflamatória crônica, os SEI são considerados como terapia de primeira linha em todos os pacientes, exceto aqueles com doença mais leve. Podem, por exemplo, fazer um SOS com beta-agonistas de ação curta. Na verdade, os beta-2 agonistas de ação curta. Em contraste marcante, os corticosteroides inalados são muito menos eficazes em pacientes com DPLC e devem ser utilizados apenas em pacientes com doença grave que têm exacerbações frequentes. Os principais representantes são esses aqui, né? A hidrocortisona,
a budesonida, né, a flunisolida, propionato de fluticasona. Esses são os principais corticosteroides inalatórios utilizados para o tratamento das crises asmáticas. Principal mecanismo de ação, essa figura ela também foi retirada da 13ª edição do Goodman e Gilman, e a gente acompanha aqui o cursor do mouse, por favor, gente. Os corticosteroides, eles têm ação anti-inflamatória na asma, principalmente de que forma? Vamos entender. O estímulo inflamatório promovido, por exemplo, por IL-1-beta, que é uma interleucina pró-inflamatória, e também pelo fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, né, ativam essa proteína aqui, a IKK-beta. Essa IKK-beta, por sua vez, ela ativa esse fator de transcrição que a gente já falou anteriormente, que é o NF-κB. E aí, o NF-κB, ele é translocado ou transportado para o núcleo, e lá no núcleo ele vai simplesmente estimular a transcrição de genes pró-inflamatórios. Quando você faz a administração daqueles corticosteroides que a gente falou aqui nesse slide, né, principalmente desses por via inalatória, eles se ligam aos seus receptores citosólicos, já que eles têm lipofilicidade suficiente para atravessar a membrana plasmática, formam um complexo, ativam esse receptor e migra para o núcleo. E lá no núcleo, o que é que vai acontecer? Os receptores dos glicocorticoides complexados com o fármaco agonista desses receptores, né, se ligam a, como é que se diz, a coativadores, ou seja, moléculas que ajudam, auxiliam na sua atividade, né, para inibir a histona acetilase, ou a, como é que se diz, HDA-C2. E a inibição da HT ocorre de duas maneiras, diretamente, mais importantemente, pelo recrutamento, recapitulando, voltando. O corticosteroide ligado ao seu receptor, ao ser translocado para o núcleo, ele pode fazer o quê? Né? Ele vai simplesmente inibir a atividade da histona acetiltransferase, que é essa enzima aqui, tá? Isso resulta em acetilação das histonas no núcleo e em consequente aumento da expressão de genes que codificam múltiplas proteínas inflamatórias. Então, se você inibe essa histona acetiltransferase através do receptor de glicocorticoide ligado ao corticoide, né, essa codificação para a síntese de proteínas inflamatórias ela vai ser inibida. Os receptores de glicocorticoides citosólicos, né, eles, ao chegarem no núcleo, né, formando um complexo receptor-ligantes, eles se ligam, como eu já falei, a moléculas que são coativadoras para inibir a atividade dessa histona acetiltransferase de duas maneiras, tanto de forma direta, mais importante, e também pelo recrutamento da HDA-C2, que é a histona desacetilase 2, tá? E aí o que é que vai acontecer? Quando essa histona desacetilase 2 ela é ativada, ela vai promover desacetilação, né, do material genético, e isso vai levar à supressão ou à inibição da ativação de genes
inflamatórios que antes estavam sendo ativados pela histona acetiltransferase, tá certo? Os corticosteroides, né, essa figura que também foi retirada do Goodman e Gilman 13ª edição, eles podem gerar inúmeros efeitos, né, através do mecanismo que a gente comentou anteriormente, né, tanto em células inflamatórias quanto em células que compõem a estrutura das vias respiratórias, reduzindo, por exemplo, a liberação de citocinas e de mediadores pró-inflamatórios das células epiteliais, reduzindo o extravasamento vascular, aumentando a expressão de receptores beta-2, já que esses corticosteroides estimulam a transcrição gênica, né? E aí estimulam a transcrição gênica para um aumento na expressão de receptores beta-2. Por isso que em alguns casos é interessante combinar a terapia de corticosteroides com agonistas beta-2. Reduzem, né, a expressão de citocinas, reduzem a secreção, né, de muco, reduzem o número de eosinófilos, porque causa apoptose, de citocinas também, a quantidade de citocinas, o número de mastócitos, né, reduzem a liberação de citocinas por macrófagos e também o número de células apresentadoras de antígenos, como as células dendríticas, tá, gente? Corticosteroides inalados na asma são recomendados como terapia de primeira linha para todos os pacientes com asma persistente. Eles devem ser iniciados em qualquer paciente que precisa usar um inalatório beta-2 agonista para o controle dos sintomas, mais de 2 vezes por semana. São eficazes na asma leve, moderada e grave em crianças, também em adultos, tá? Em pacientes com DPLC, ocasionalmente, esses pacientes respondem aos esteroides. Geralmente, os pacientes que têm DPLC e respondem aos esteroides também são propensos a ter asma concomitante. Os corticosteroides eles não têm nenhum benefício objetivo em curto prazo sobre a função das vias respiratórias em pacientes com DPLC verdadeira, embora esses agentes frequentemente produzam um benefício muito subjetivo, né? Os corticosteroides eles não parecem ter qualquer efeito anti-inflamatório importante na DPLC. Parece haver um mecanismo de resistência ativo, e isso pode ser explicado porque em pacientes que são portadores de DPLC ocorre uma deficiência na histona desacetilase 2, principalmente porque esses pacientes têm um estresse oxidativo muito alto. E esse estresse oxidativo faz peroxidação dessa histona desacetilase 2 e aquele mecanismo que a gente falou anteriormente não consegue ser desencadeado quando o receptor do glicocorticoide é ativado, porque essa histona desacetilase 2 não consegue ser ativada devido aos radicais livres ou espécies reativas promoverem a sua peroxidação e inibição. Tá, gente? Efeitos adversos, né? Bastante comuns para corticosteroides inalatórios, geralmente disfonia. Essa tabela, na verdade, esse quadro ele foi extraído do Goodman 12ª edição, candidíase orofaríngea, tosse, alguns efeitos sistêmicos como supressão e insuficiência das glândulas suprarrenais, supressão do crescimento, hematomas, osteoporose, catarata, glaucoma, anormalidades metabólicas, distúrbios psiquiátricos bastante característicos com o uso prolongado de corticosteroides, a exemplo de euforia e também de depressão e pneumonia. Eu procurei saber como que os corticosteroides podem causar pneumonia, não consegui encontrar, infelizmente. Existem também fármacos que são
classificados como cromonas. Um exemplo é o cromoglicato disódico, a cromolina disódica, que é um derivado do Kevin, um fitoterápico egípcio, né? E descobriu-se que protege contra um estímulo promovido pelos alérgenos sem qualquer efeito broncodilatador. Um fármaco estruturalmente relacionado é o nedocromil sódico, que tem um perfil farmacológico semelhante ao cromoglicato disódico. E esse fármaco, né, nedocromil sódico, ele foi desenvolvido posteriormente ao cromoglicato. Embora o cromoglicato fosse popular no passado por causa do seu bom perfil de segurança, atualmente o seu uso ele caiu acentuadamente, né, com a utilização mais generalizada dos corticosteroides inalatórios, que são mais eficazes, particularmente em crianças. Em relação aos antihistamínicos para o tratamento da asma, a histamina ela reproduz muitas características da asma e é liberada de mastócitos nas respostas asmáticas agudas, sugerindo que os antihistamínicos poderiam representar uma utilidade terapêutica para a asma. Todavia, há pouca evidência de que os antagonistas dos receptores H1, os anti-H1, forneçam qualquer benefício clínico útil, como demonstrado por estudos de meta-análise, né, publicados por Van Gaze e colaboradores em 1997. Os antihistamínicos mais recentes, como a cetirizina e a zelastina, têm alguns efeitos benéficos, mas isso pode, né, de acordo com o que fala no Goodman, 13ª edição, não estar relacionado diretamente ao bloqueio desses receptores H1. Então, os antihistamínicos H1, eles não são recomendados para o tratamento rotineiro da asma, tá? Outros fármacos que são antagonistas de mediadores são os antileucotrienos, que também são antiasmáticos. Há evidências consideráveis que os cisteinileucotrienos, que são os cis-LTs, né, eles são produzidos na asma e que eles têm efeitos potentes sobre a função das vias respiratórias, como a gente já falou anteriormente, induzindo broncoconstricção, hiperresponsividade das vias respiratórias, exudação do plasma, secreção de muco e também inflamação eosinófila. Esses dados levaram ao desenvolvimento de inibidores da 5-lipoxigenase, ou da 5-LO, que é uma enzima que é responsável pela síntese desses cisteinileucotrienos. Um desses fármacos que inibe a 5-LO é a zileutona. Todavia, ela não tem registro na Anvisa, é comercializada apenas nos Estados Unidos. Mas existem vários antagonistas dos receptores de leucotrienos, ou seja, que não são inibidores da lipoxigenase, sim bloqueiam receptores desses leucotrienos, incluindo o montelukast, que é um anticorpo monoclonal. Ele tem registro na Anvisa, é o único, né, dessa classe que tem registro na Anvisa, válido até 2025. Eu acessei hoje, né, na data de 15/5/2020, o site da Anvisa, e verifiquei esse registro. Tá? O Zafirlukast e o Pramlukast, eles não têm registro na Anvisa e também não são comercializados nos Estados Unidos, tá, gente? Uma das principais vantagens dos fármacos que inibem tanto a 5-lipoxigenase quanto bloqueiam os receptores de leucotrienos é que eles têm uma eficácia em como é que se diz, formas sólidas, por exemplo, formulações sólidas como comprimidos, podem ser administrados pela via oral, que pode aumentar a adesão à terapia crônica e facilita principalmente o tratamento em crianças. O montelukast, o único dessa classe que tem registro na Anvisa, pode ser administrado uma vez ao dia
tanto em adultos quanto em crianças. Existem muitos mediadores, além dos leucotrienos, gente, que são envolvidos na fisiopatologia da asma. Então, por isso, esses fármacos eles têm uma eficácia menor do que os beta-2 agonistas, já que não são somente os leucotrienos sintetizados, né, como mediadores pró-inflamatórios na asma. Muito importante falar, esses antileucotrienos, eles são, inclusive lá no registro da Anvisa, classificados como fármacos antiasmáticos. Eles não têm eficácia na DPOC, não apresentam nenhum benefício na terapia de pacientes com DPOC. E aí, por exemplo, essa figura também do 13ª edição do Goodman mostra que a zileutona, que não tem registro na Anvisa, mas é comercializada nos Estados Unidos, ela inibe a 5-lipoxigenase e com isso vai inibir a síntese desses leucotrienos, principalmente o LTD4, que é o que é mais abundantemente produzido em pacientes asmáticos. E os antagonistas dos receptores cis-LT1, né, que são os receptores para esses leucotrienos, como montelukast, que tem aprovação e registro na Anvisa, bloqueando esses receptores, podem reduzir a exudação plasmática, a secreção de mucosa, broncoconstricção e também o recrutamento de eosinófilo, já que uma das principais funções dos leucotrienos é causar a cronificação da inflamação, além de promoverem broncoconstricção. Tá? Existem também terapias imunossupressoras para pacientes que têm doenças respiratórias, a exemplo de terapias com metotrexato e a ciclosporina A. Essas terapias elas têm sido consideradas na asma, quando outros tratamentos eles não surtem efeitos, ou para, por exemplo, diminuir a dose oral de corticosteroides, mas esses fármacos eles são muito menos eficazes e promovem inúmeros efeitos adversos quando comparados aos corticoides, inclusive os corticoides sistêmicos administrados pela via oral. E aí por isso que eles não são recomendados para o uso rotineiro. Tá? Existem também terapias imunomoduladoras, como, por exemplo, imunossupressores que são, como é que se diz, antirreceptores da IgE, que é uma imunoglobulina característica, né, no desenvolvimento fisiopatológico da asma. Como a gente já viu aqui, uma característica fundamental da asma alérgica é o aumento na produção de IgE. Esse fármaco, que também é um anticorpo monoclonal, o omalizumab, ele tem registro na Anvisa, consultei hoje, 15/5/2020 até 2029, esse fármaco ele pode ser utilizado. Ele não é denominado como antiasmático, sim como antialérgico, mas ele pode ser utilizado no tratamento da asma alérgica, tá? Já que ele bloqueia as ações da IgE, que é característica, né, da fisiopatologia da asma. Ele é um anticorpo monoclonal que bloqueia a ligação da IgE aos seus receptores, tanto nos mastócitos, linfócitos T e B, além de macrófagos, impedindo assim a ativação dessas células por exemplo, alérgenos. Esse fármaco, que tem registro na Anvisa, também reduz os níveis de IgE circulante, tá? É usado no tratamento da asma grave, administrado por via subcutânea, interessantemente, a cada 2 ou 4 semanas, tá? E aí isso é bastante vantajoso, né, em relação à frequência de administração. Reduz a necessidade de corticosteroides orais e inalatórios e diminui a exacerbação da asma. Entretanto, gente, o valor desse fármaco é muito alto. Então, a acessibilidade, né, da população, principalmente pacientes que têm uma renda baixa, é completamente, poderia até dizer, quase que impossível o acesso financeiro, né, a esse tipo de fármaco. Nem todos os pacientes respondem à terapia com o omalizumab. Sendo necessária,
Geralmente, a tentativa de tratamento para ver se o paciente começa a responder, geralmente mais de 4 meses, tá? Então, como é que, por exemplo, o antirreceptor de IgE pode atuar para o tratamento da asma? IgE asma, tá, gente? Não DPLC. Esse fármaco aqui, ele não tem ação na DPLC. Ele simplesmente, ao bloquear ou inibir a IgE, impede que essa imunoglobulina, que desempenha um papel central nas doenças alérgicas, essa figura também foi tirada do 13ª edição do Goodman, né? O bloqueio de IgE usando esse anticorpo monoclonal é uma abordagem terapêutica lógico-racional para asma. A IgE ela pode ativar receptores de alta afinidade, que são esses receptores que recebem essa denominação bem estranha aqui nos mastócitos, bem como receptores de baixa afinidade, né, nessas células CD23 e em outras células inflamatórias. O omalizumab impede essas interações e, consequentemente, a inflamação é inibida. Tá? Existem novos fármacos em desenvolvimento, vários são mostrados no Guzman 13ª edição, né? E aí a gente não vai entrar em detalhes esses fármacos, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, vocês podem acessar lá, né, o Guzman 13ª edição, porque esses fármacos ainda estão em desenvolvimento, eles não foram aprovados para utilização no tratamento da asma nem DPLC, tá, gente? Agradeço a todos vocês pela atenção, né? Espero que tenham gostado da videoaula e qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, podem deixar aí. Tentarei responder o mais breve possível, tá? Bons estudos e até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês.